Ouvintes da Rádio NBC-FM, vamos dar início a mais um programa Conexão Liberal. Hoje nós temos um convidado aqui, pessoal que daqui da Zimbo, acho que nem todo mundo que está conectado ao YouTube, né? Eu era um que não conhecia, né? Mas Otávio Ribeiro de Castro, professor imbitubense, que faz sucesso no YouTube. E nós vamos bater um papo com ele daqui a pouco, agora em seguida, tá? Só lembrando que quem quiser enviar mensagem para o programa, pode mandar pelo WhatsApp 99830-2115, 99830-2115. Nossa página no Facebook, para quem ainda não sabe, programa Conexão Liberal. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Bom dia, Gislaine. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Guilherme. Bom dia, pessoal. Bom dia, Otávio. Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. Grande prazer estar com vocês. Para quem não sabe, não vai entender o que eu estou falando aqui, mas o ar-condicionado está no 24, número do amigo, tá? E não pode chegar suado aqui, porque senão é um babaca, né? Você sabe. Esses caras estão ficando lá, né? Otávio, olha, eu só lembro de ti quando era pequenininho. Eu acho que tu nem lembra de mim. Uma vaga lembrança. Eu trabalhei com os teus pais, né, na ICC. Praticamente na mesma sala que a tua mãe, que era chefe lá do setor de recursos humanos, fazia parte do recurso humano da ICC. Assistência social, né? Isso, exatamente. Que na época, se não me engano, era o SEDES. Estudasse na Copeimbe, né? Depois Copeimbe. Ali quando era ainda no CAIC, né? Exatamente. A minha esposa disse que era um ótimo aluno, puxa-saco. E aí? Como é que é? Hoje moras em Imbituba. Pois é, na verdade, como eu estava comentando com os colegas, eu já dei uma corrida, né? Eu atendo várias cidades, e aí eu tô sexta, sábado e domingo com a minha mãe aqui dando uma força. Aqui. A gente fica ali na Guaiúba, né? Um lugar mágico ali, onde eu recarrego as baterias, porque segunda-feira a gente atende Balneário Camboriú e Itajaí, terça-feira a gente está em Blumenau, quarta Chapecó e quinta Erechim, no Rio Grande do Sul. Então é uma correria. Mas tu faz essa correria em razão de quê? Porque os melhores colégios, né, os caras que pagam melhor acabam não conseguindo absorver toda a mão de obra da grande Florianópolis, né? Então a gente acaba tendo que... Tem vários colegas que fazem esse tipo de coisa para buscar as melhores posições. E aí tu vai dar aula nessas cidades? Nessas cidades a gente dá aula nos cursinhos pré-vestibular, na maioria focado para medicina, né? Mas tem ainda tem um terceirão lá do Energia, Balneário Camboriú e Blumenau. No mais é cursinho pré-vestibular, mais focado para medicina. Certo. Mas tu dá aula numa escola específica em Florianópolis? Em Florianópolis eu parei de trabalhar esse ano, né, para poder ficar sexta-feira livre, para poder ficar mais tempo com a minha família, né, em função de essa vida passar muito rápido, né, primeiro a família, e profissionalmente eu consegui me organizar para sobreviver trabalhando um dia menos. Mas agora com essa história da internet, né, eu quero dar o retorno que o pessoal tem me apoiado. Eu quero melhorar muito o conteúdo gratuito, né? E também até o meio do ano a gente vai ter um conteúdo com preço bem popular e bem profissional para ajudar essa gurizada a aprender física e matemática. O teu canal no YouTube Pode procurar para o professor Otávio, né? Mas pode colocar ar-condicionado, pode colocar né? Se botar Otávio, professor Otávio, já acha o canal certo. Lá. Certo? E se inscrever. Hoje tem quantos inscritos? 54 mil inscritos. 54 né? Minha meta até o final do ano é colocar 100 mil pessoas inscritas. E eu quero ajudar a galera que não tem acesso a uma aula razoável de física e matemática, porque lá tem muito conteúdo, a gente precisa organizar para as pessoas acharem com mais facilidade. Mais de 10 mil vídeos, né, lá no canal. Mais de 10 mil? Mais de 10 mil vídeos, né? Você vê? No primeiro esse vídeo do ar-condicionado, para quem nunca assistiu, que eu era um deles, né? Eu fui saber através do Alexandre que, não, o professor Otávio Ribeiro de Castro, mas esse cara é de Imbituba. E eu realmente não conhecia, né? Até porque não preciso de física e matemática, eu já sei tudo. Lá em casa o ar-condicionado já funciona nessa temperatura, então eu não preciso estar
tá vendo o vídeo dele. Já sabe como funciona o ar, né? Não precisa... Eu sei, o Guilherme falou aqui num programa, né? Não foi aqui, foi lá na web, na TV Web, né, Guilherme? Até foi fora do programa, comentasse como é que funcionava o ar-condicionado e tal. O Guilherme já viu os vídeos do Já Otávio. viu o vídeo do Otávio, Então, para quem assiste esse vídeo sobre ar-condicionado, esse professor é maluco. Esse professor aí tem que expulsar ele da sala de aula. É o primeiro impacto que tem, né? Porque tu precisa ver todo o conteúdo, né, em volta disso. Né? Só aquela parte, né, que foi bem exposta. Quando houve o primeiro boom ali na internet, o que aconteceu é que alguém pegou um trecho bem pequeno do vídeo que eu mesmo gravo em sala de aula, certo, e acabou colocando de uma forma um pouco diferente do que aconteceu na sala de aula, como se aquilo tivesse sido gravado por um aluno, flagrando um momento meu único. Sim. Na verdade, aquilo acontece várias vezes ao longo do ano, certo. E quem está na sala de aula, que é o aluno, né, com o vídeo gravado e disponibilizado, ele está protegido, porque se ele ficou ofendido, ele pode, e eu mesmo falo isso em alguns vídeos, passa 2 dias, está na internet, tu baixa, pega o teu advogado, pega o teu pai e vem resolver isso, não é um problema. Mas o aluno que está em sala de aula, ele percebe o que está acontecendo, entendeu? E ele sabe que aquele saculejão, né, a gurizada está precisando. E eu consigo terminar o conteúdo de física ou matemática, que naquele ano eu estava dando física e matemática para aquela turma, eu consigo com orgulho terminar a apostila, apesar de gastar alguns minutos falando sobre a vida, falando sobre drogas, falando sobre sexo, porque a gente percebe que o grande problema é falta de apoio familiar. O pai não olha o caderno do filho, o pai não olha no olho do guri e pergunta: o que está acontecendo, meu amor, na tua vida, né? Então, se tu olhar o caderno do teu filho e ver que está horrível, que ele está desorganizado, teu papel é: pô, filho, vamos organizar, vamos ter uma agenda de estudo, porque a gente sabe que é o estudo que salva a vida das pessoas, meu Deus do céu. Quem tem estudo e cultura sempre terá um lugar ao sol. Não interessa, tu pega a pessoa que é culta e entendida, tu deixa ela sem recursos, ela vai reconstruir a vida dela com sabedoria. Então eu realmente acredito que, né, a gente precisa chamar a atenção dessa gurizada. Eu estou boiando aqui, o que aconteceu? O que levou isso? O que aconteceu o quê, Guilherme? O vídeo ele é uma explosão de eu querer chamar a atenção. Falou que chamou a atenção, que gerou alguma coisa. É porque o vídeo dele... Copiaram só uma parte do vídeo, né? Era uma aula inteira e copiaram uma parte. E eu acho que o primeiro, né? A primeira pessoa que postou... Postou o quê? O que postaram? Postaram um vídeo dele... Tu conhece o canal dele? Não. É que assim, teve uma aula, cara, eu tava dando uma aula e pela milésima vez... Vamos postar aqui, vamos colocar aqui no ar a parte. Pela milésima vez, alguém tinha que parar minha aula, ir lá na coordenação, pegar o controle do ar, botar a temperatura numa temperatura confortável, certo? E isso se repetindo, e uma turminha que estava incomodando não só a minha aula, mas outras aulas com isso. E cheguei uma hora, avisei primeiro educadamente: pessoal, próxima vez eu quero ar na temperatura confortável para todos. E a gurizinha, a galerinha do mal começou a avacalhar com ar 19 graus, 17 graus no inverno, cara. Chegavam do recreio pingando, como eu digo, né? E o ar 19 graus porque tá quente e tal. E aí eu dei uma esculhambada neles. Porra, seus babaca, né? E aí, uma parte desse vídeo, bota na internet como se eu fosse só aquilo. Só aquela parte, falando só aquela parte babaca. Colocaram como se fosse um professor ruim. Ele não viu que eu sou um cara técnico. Eu vou colocar o áudio. De física e matemática. Aí, de certa forma, deturpou a minha imagem. Porém, todos os meus milhares de alunos que já passaram nesses mais de 10 anos de sala de aula, vieram em defesa, mostrando: peraí, cara, esse cara é razoável, né? E aí vários depoimentos de alunos que já são alunos virtuais nossos que conseguiram aprender física e matemática através do canal, né, vieram com depoimentos maravilhosos. E hoje a minha esposa, que me dá uma força grande nessa resposta a essas milhares de pessoas na internet, né, diariamente me emociona com depoimentos de alunos que... Não chora aqui, que eu já te vi chorando no vídeo. Não vai chorar aqui, porque senão eu vou chorar junto. Todo mundo vai chorar. Estou muito feliz, sabe, cara? Estou muito feliz com o retorno, muito feliz que legal. por estar aqui divulgando esse trabalho. Obrigado. A gente está conversando como se a pessoa já soubesse. Eu vou colocar aqui eu acessei aqui o canal, né, o canal do professor Otávio. Eu vou colocar aqui o áudio dessa parte aí do ar-condicionado, tá? Então, ouvintes, esse faz parte do canal do professor Otávio. Essa é a parte que fala do ar-condicionado que a gente está falando aqui. O pessoal deve estar boiando o que aconteceu e tal. Então agora vocês vão ouvir parte da aula em que ele fala do ar-condicionado. Ele fundou uma empresa? Então, vamos lá, só um momentinho.
temperatura? Que temperatura tu botou? Eu botei 19, mas era o que o pessoal tinha pedido. Pois é, cara, que vocês vêm brincando, que nem criança pequena lá de baixo, chega suando. Tem cara que chega pingando. Aí, vamos ligar dele. Vamos se arrumar, pô. Frescura do caralho, agora vamos passar frio. E eu fico pensando, eu juro, quando eu fico pensando, não, só de chegar aqui sem ter temperatura, eu pensei, babacas, lá vem os merda. Lá vem os babacas mexer com a temperatura. Porque eu tava fica puto. Aí estoura, a galera adora. Aí os vídeos bombam. Cambada de babaca. Ficou bravo, fala com a coordenação, tá beleza? A galera que tá achando ruim, fala com a coordenação e fala, ó pai, o senhor me chamou de babaca só porque ele botou a 19 graus no inverno a temperatura. Puto. Igual as casas, elimina a vírgula. Meu Deus. Aí beleza, uhul! Aí vamos lá, show de bola. Aí dá 7, né? Dá 63, sobra 45, vírgula, abaixo 0. Quanto uma vez eu falei de temperatura para vocês? 24, já falei que era o número do amigo. Ó, 24, número do amigo, lembra? Da próxima vez lembra, porra. Outra, tu não entende como é que funciona a porcaria do ar-condicionado. É por isso que tu bota 19 achando que vai gelar mais rápido. Ele acha que se botar 19 gela mais rápido. Bota 24, gela devagar. Tá errado. Tu não sabe como é que mexe a brincadeira. Ligou, tá gelando igual. Só depois que bate a temperatura é que o termostato desliga o aparelho. Então botar 19 ou botar 24 vai gelar até o 24 igual. Só que aí depois de 24 só macho não sente frio. Que pariu. Mas assim, não se esqueçam, tá? Eu me senti provocado com a porcaria da temperatura. Fica bem claro, tá beleza? Eu me senti provocado. E vou repensar o nosso relacionamento no meio do ano em diante. Porque eu já falei pra vocês, né? Não é pela grana que eu tô aqui. Eu expliquei isso pra vocês? É pelo amor de dar aula. A grana que eu ganho aqui não compensa o esforço que eu aplico a vocês. Eu tenho outra forma de ganhar dinheiro. Mais dinheiro que eu ganho aqui. Tu vê que loucura, que doença, né? Uma pessoa escolher ganhar menos por amar fazer aquilo que faz, né? Eu sou burro. Ai, não quero mais dar aula para o filhinho de papai. Bota a temperatura da próxima. Bota. Quero ver se eu entro nessa porcaria dessa sala de novo. Bota a temperatura, bota aí se quiser. Tá claro? Eu não volto mais. Eu saio daqui e não volto nunca mais, nem pra física. Tá claro? Bota, me desafia. Bota menos de 24 graus no inverno pra ver. Dizem que o senhor Otávio é louco. Eu acho que eles estão certos. Vamos tratar direito as pessoas, né? De igual para igual. Que legal. Tá gravando? Ai, que bonito. Então, ouvintes, esse era o professor Otávio, né, nesse vídeo que fala sobre o ar-condicionado, né, uma coisa que aconteceu na sala de aula. Então, se o som não saiu bom aí para vocês, né, procure no YouTube, professor Otávio, ar-condicionado, e vocês vão ouvir claramente. Tem a aula toda, como também apenas a parte que fala do ar-condicionado. Eu acho legal que no YouTube, como é uma empresa do Google, né, ele trabalha muito com as palavras-chave. E se tu bota ar-condicionado, cara, tu não bota nem professor, tu bota ar-condicionado, já aparece o vídeo do professor. Dele. Se o cara tá realmente querendo ver vídeo, sabe? Não, mas é em razão também da quantidade de inscritos que tem no canal dele. Claro. Né? E tu vê, eu só botei lá, ar-condicionado, já apareceu o vídeo. No primeiro resultado. Né? E se o cara tava a fim de ver ar-condicionado, vai ver o vídeo do professor. Né? Mas é interessante isso. Entendeu agora, Guilherme? Entendeu o contexto? Agora estou noticiado. Essa situação de sala de aula, aqui a gente comenta muito sobre o programa que é liberal. Talvez o Alexandre já tenha comentado contigo, né? E a gente já comentou muito aqui debateu sobre educação e tal, né? E eu já disse, eu comentei, olha, estudar não é agradável, é chato. Sim. Né? Penoso. Então, ou se pega um professor realmente que faça isso, que chame a atenção, que descontraia numa sala de aula,
o aluno realmente fica difícil para ele aprender. E se o clima... Ainda mais estatística e matemática. Se fosse sempre assim, estatística não, é física, né? Física e matemática. Se fosse sempre assim, não teria como. Mas, na verdade, a gurizada, quando eles fazem a pesquisa, o Ibope, que eles chamam do colégio, né, a gente sempre está no topo do Ibope, com 90 e poucos % de aproveitamento. Né? Então, é mercadológica a minha aula também. Certo? O aluno terminando um curso de física e matemática e obedecendo as normas mínimas de fazer exercícios, assistir as correções, né? Cumprir o que ele tem que fazer, ele vai estar apto a entrar em qualquer faculdade de física que relacione exatas, não só no Brasil como em outros lugares, porque a gente tem a noção de que no Brasil, né, o ensino é ruim. Mas quando a gente fala isso, faz essa análise, é uma média nacional. Se tu pegar o bom aluno formado nos nossos colégios, em física e matemática, às vezes eles vão fazer intercâmbio no Canadá, na Alemanha, no Japão, e todos voltam dizendo, professor, nós estávamos ensinando física e matemática para a gurizada lá. Eles são fracos em física e matemática. Porque no Brasil, se o cara faz o ensino médio bem feito, como manda a lei, o cara sai bem formado. Só que, quem é que aprende inglês na sala de aula? Tem inglês no primeiro ano, no segundo ano, verbo to be, verbo to be. Não tem continuação, não tem estrutura. Aquele to be or not to be. To be or not to be. O professor não sabe a dificuldade de cada aluno. O momento mágico da minha vida na educação também foi quando eu tive 6º, 7º, 8º e 9º ano de matemática. Eu peguei aquele guri no 6º ano e entreguei ele no 9º ano. Se esse guri não aprendeu alguma coisa em matemática, eu sou incompetente, pelo amor de Deus. Né? E aí tu vai lá, tu chama o pai, tu olha no olho do pai, vamos mudar a vida dessa criança? Vai ter horário de estudo dessa criança? Né? Porque o pai ele acha que às vezes que o professor está contra o filho. Não é. E às vezes tem que reprovar, e reprovar é doloroso, é triste. Eu acho que eu estou feliz em reprovar um aluno. Eu não estou feliz, mas às vezes é necessário. Como é que eu vou pegar uma criança que não tem condição de avançar e iludi-la, dizendo, não, queridinho, tudo bem, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Na hora que ele for adulto e o mercado exigir dele uma função que ele não vai conseguir, aí é que vai ver. Mas tadinho. Eu concordo muito com isso que tu falou no começo, certo? De que se não tiver um professor que vá lá e faça uma aula atrativa, o aluno não tem como aprender. Eu acho que gerações de 20 anos atrás ou 25 anos atrás não tiveram esse atrativo e tiveram que aprender. Não, sim, eu não tive. Eu não tive isso. Não tive isso. É por isso que eu disse que é chato. Não, era sua obrigação aprender. Ou seja, você quer melhorar. Não, eu era bom de matemática, tá, Guilherme? Só pra dizer, tá? Eu era bom só em física que eu levei pau do japonês. O professor não precisava ficar contando piada para o pessoal aprender. Porque a responsabilidade do aluno que estava lá era aprender. Sim. Se não aprender, você estava fora do jogo. Tem tudo a ver com a estrutura familiar que foi mudando. Exato. Hoje os jovens têm uma competição na internet, uma vida colorida demais fora, e o giz e o quadro, né? É porque, sabe, a minha aula é técnica, eu não fico mostrando um videozinho bonitinho, eu vejo um vídeo na internet, é giz mesmo. Eu vejo que se transferiu assim, me parece, na minha visão de leigo, de que antigamente a responsabilidade estava sobre o aluno, você tem que aprender. Atualmente parece que a responsabilidade é do professor. Sim. O professor não está ensinando. Aí se o aluno não aprende, é a culpa do professor. A culpa é do professor. Aí se o professor reprova e dá uma dura, a culpa é do professor. Tem casos de o cara entrar na justiça e conseguir reverter uma reprovação, sabe? Reprovação em conselho de classe, que não foi de um professor, de vários. Entende? Aí se o colégio, sei lá, não colocou na ata alguma coisinha, eles vão lá burocraticamente acham um detalhe nessa reprovação, certo? E às vezes voltam atrás da reprovação, uma coisa assustadora. Imagina tu, né, em conselho de classe, vários especialistas ali discutindo a vida do aluno e concebem, não, gente, essa pessoa ela tem que fazer de novo esse curso, não é possível, ela não conseguiu mesmo. E gente, não é por pouco não. E aí de repente o cara vai lá na justiça, né, na justiça, é uma coisa cara, assustadora, né, é assustador. Poucas vezes eu vi isso acontecer, mas já vi acontecer em colégio, né? Aquela turma, por exemplo, 2014, nós reprovamos mais de 20% daquela turma. Certo? Eu e os meus colegas, não foi só eu, né? E por quê? Por vadiagem extrema. Não é porque a gente é cruel. Essa turma era escola privada. Escola privada. Então tu vê que... Mas eu concordo contigo, cara. Tem razão. Hoje pesa muito nas nossas costas ao sucesso, né? Outra, eu lembro... Claro que não, isso concordo plenamente. Eu lembro do pai comentando, do padre chamar a mãe e o padre dar uns tapas na criança na frente da mãe. Mas é em nome de Deus, aí é diferente. Então a senhora, imagina tu sentado ali e o teu filho tomando uns tapas na bunda de outra pessoa. Isso é uma coisa assustadora, já é o outro lado, né? E eu acho então que os pais que de repente vivenciaram isso,
né, hoje tomaram uma postura, né, as coisas foram mudando de uma forma tal que existe uma super proteção do aluno hoje. Isso para mim é nítido. E não só sei o que digo, né? Muitos colegas veem isso acontecendo. Então, ou seja, uma mudança de modelo. Concordo que provavelmente esse modelo que se tinha antes tinha vários erros, mas tinha vários acertos. Sem dúvida. E ninguém fala dos acertos. Não, ou seja, quando se vira uma época e se questiona esse modelo, se joga tudo fora. Ou seja, aquela metáfora que fazem de dar banho na criança e quando botar a água fora vai a criança junto. Né? Ou seja, você despreza tudo, o que tinha de bom e o que tinha de ruim, e tenta fazer um novo modelo. Né? Talvez não se pegou esses pontos positivos assim, que existiam nesse modelo antigo. Sim. E é isso aí que a gente tem que fazer. E a gente tem aluno de todo tipo. A gente vai ter aluno que vai se dar bem num modelo mais clássico, certo? E vai ter aluno que não vai se adaptar. Vai ter aluno que não vai ter condição de ficar 40 minutos várias vezes parado olhando o cara se dar uma aula dessas clássicas. Tu tem que filtrar isso e tu tem que permitir que o aluno se coloque de repente também num outro modelo, né? Tu tem que ter uma certa liberdade. Por exemplo, as escolas modernas do mundo não tem mais essa história de quadros, giz, esse esquema nosso de 40 pessoas numa sala. Isso não existe. São mesas redondas, os alunos estão lá sentados um de frente para o outro, eles recebem um monte de livros e eles vão escolher dentro daquela gama de material o que eles querem aprender. Então é eles que começam escolhendo e o professor não vai dar aula, o professor vai tutoriá-los. Depois da leitura do material disponibilizado, eles vão discutir entre eles vão exercitar e na hora que eles sentirem alguma dificuldade, aí o professor, como tutor, como direcionador, vai lá, olha pessoal, aqui leiam esse aspecto aqui, ou vocês estão confusos nisso ou naquilo. Ou seja, não existe mais isso de eu chegar lá e ler a apostilinha para eles no quadro. É um modelo sócio-construtivista. Pois então, e funciona muito bem para alguns, mas também não para todos. De repente um cara mais técnico, um cara mais nerd, popularmente falando, ele vai lá e vai se dar bem num modelo mais clássico, entendeu? É o que eu vejo. A gente tem que ter liberdade. Assim, ó, racionalmente eu vejo o modelo socioconstrutivista como melhor, tá? Porque você aproveita a capacidade do indivíduo a pleno, ou seja, você entende como aquele indivíduo funciona e a partir daquilo você desenvolve potencialidades. Perfeito. Tá? Agora, eu acho isso não aplicável na nossa realidade hoje. Perfeito, por isso que tem que ter liberdade e tem que ser local. Porque esse modelo, por exemplo, requer um professor que acompanhe da primeira série à oitava, no meu ponto de vista. Porque como as pessoas são diferentes, ele vai ter vários alunos que ele vai ter que desenvolver as suas potencialidades ou o que falta em momentos diferentes. E ele que vai ter que coordenar isso. Ele não vai poder passar para um outro professor no ano que vem. Então, eu vejo que eu vejo a dificuldade de implantar isso na estrutura. Ou seja, teria que mudar toda uma estrutura. E talvez caríssimo. Colégios, ensino particular, consiga fazer isso. Sim. Mas você não consegue implantar modelo socioconstrutivista na educação pública na nossa educação e não com os recursos que a gente tem hoje, com as dificuldades. Perfeito. A realidade brasileira não comporta atualmente isso, concordo plenamente. E eu acho até que assim, não é necessário de repente esse acompanhamento único de um professor de tanto tempo, até porque é muito mais difícil trabalhar com um jovem bem, com a criancinha, do que com um adolescente ou com um jovem quase adulto. Nos países mais envolvidos, o que tu percebe é que a pessoa que trabalha com um aluno mais jovem é muito mais especializada e melhor remunerada do que quem trabalha com as pessoas mais maduras, o que é o inverso no país. Tu vê, né? Se eu for trabalhar com fundamental, eu ganho menos do que com médio, geralmente. E se eu vou trabalhar em cursinho para vestibular, eu vou ganhar mais ainda. O que aí tá mais fácil, o aluno já tá lapidado, entendeu? Só vai lá, só vai dar um apanhado geral, né? Enquanto a dificuldade mesmo é tu pegar o aluno que tá cru e modificar ele, né? Então, tu vê que tá invertida, né? O mercado aqui, a ideia... É uma análise que eu faço que me parece que a educação é assim porque nós não queremos uma educação diferente, né? Ou seja, nós queremos uma educação mais eficiente, isso envolve um compromisso familiar. Sim. Ou seja, porque eu vejo que a matéria-prima da educação é o aluno, não o professor. Perfeito. Né? Grandes instituições, vou tomar o maior exemplo que tem no mundo, talvez Harvard. Harvard é assim por quê? É o topo do ensino mundial por quê? Porque escolhe os melhores alunos. Ela que escolhe. Né? Você tem que ser dos melhores para poder ser aceito em Harvard. Ou seja, a matéria-prima está nos alunos. Por quê? Os alunos querem aquela educação e eles puxam o nível do que vai ser dado lá.
Atualmente na educação nós não queremos isso. E o pai também, o pai espera aquela aula clássica, entendeu? Imagina teu filho chegar na escola, pai, hoje o professor deu aula de quê? Não, hoje não teve aula, a gente leu o livro, a gente discutiu. O pai às vezes não está preparado para isso, cara. O pai quer aquela aula, e já teve isso, tá? O professor chega lá modernoso da faculdade, novinho, tal, cheio de ideias boas, maravilhosas, vai aplicar essas ideias na escola convencional e às vezes não é bem recebido. Entendeu? O pai acha que não, tem que ter aula, o professor não está dando a aula 1 não foi dada, tá entendendo? Aquela coisa quadradona. Então tem toda essa resistência cultural também, então é bem desafiador, é bem desafiador. E eu acho justamente que uma das coisas que pode nos ajudar é justamente a internet. Eu acho que o governo tinha que investir também em aulas pela internet, né? Fazer polos onde as pessoas mais humildes tivessem acesso a computador, com tutores, e que a gente pudesse usar a internet para ajudar as pessoas. Isso eu vejo como um grande caminho de ajudar a população que não tem acesso. Eu vejo. E percebo isso no YouTube. A quantidade de pessoas que vêm nos falar, olha, o meu colégio, né, não tinha condição, sendo às vezes particular, às vezes público, aí eu fui ver uma aula lá, alguém me recomendou e acabei cursando. Porque assim, como eu gravei o ano todo de Física e Matemática, se o cara é paciente, ele assiste uma aula após a outra, ele pode fazer o curso, né? E até pouco tempo atrás o Enem podia depois documentar aquilo que tu fez, né? Então tu podia estudar em casa, fazer o Enem, terminei o ensino médio. Presta a prova e... o Enem para mim ainda não é o suficiente para fazer esse tipo de análise, mas, né, mostra que o aluno, às vezes, estudando por conta, com algum tipo de apoio, diferente da sala de aula clássica, consegue, né, sucesso. E não só eu que digo isso, né? Tem caras muito mais estudados do que eu na parte de educação que concordam plenamente, né, com essa visão de que a aula em si, essa que a gente estava falando, né, da lousa, que o professor vai lá e passa a ideia para o aluno e o aluno absorve como se isso fosse possível, né? Isso é a parte menos importante do processo de educação, certo? A gente precisa, né, analisar isso, a gente precisa analisar. E até para mim é agoniante, sabe, chegar assim, então vamos lá galera, plano inclinado. Eu não dá minha aula de plano inclinado assim, não, gente, vocês primeiro vão dar uma olhada no livro, vamos lá, olha o livro que vocês querem, qual abordagem, e depois vocês me pedem o que vocês não conseguirem. A minha vontade é, não, escutem aqui que eu vou mostrar pra vocês como é que é plano inclinado. Mas não funciona, poucos vão absorver, entendeu? Por mais que seja caprichoso. Ele vai absorver quando? Agora eu vou fazer exercício. Não deu. Aí ele vai ler, vou ter que ler a apostila. O que ele quer dizer com isso? Aí ele vai refletir sobre aquilo. Ali é a mágica. Aprender é tácito, não é uma coisa explícita. E eu não posso ensinar, eu vou te ensinar como é que é. Isso é difícil, porque o mecanismo interno, né, da mente é um pouco diferenciado em cada pessoa. Então a gente precisa reformar a coisa. A gente vai e é passo tartaruga, né? Isso que é o mais triste, né? Nesse mundo tão moderno, a gente está engatinhando nisso. Na verdade, o que na minha visão, na minha opinião, assim, a responsabilidade tem que estar com quem quer aprender. É o aluno que tem que ser interessado e vontade. Proativo. Né? Assim, os alunos que vão para a escola sem querer aprender, não tem o que fazer. Não temos o que fazer. Né? Como é que tu vai obrigar a criança a aprender? Não, vou te enfiar na cabeça isso. Não tem outra. Se tu não gosta da coisa, tu bloqueia. Tu tem que ter empatia. Né? Se a criança não quer, não dá. Então, assim, aí uma criança realmente não vai se sentir, como é que se diz, com vontade de estudar, prefere brincar. Lógico, né? É natural, né? Um adolescente com 17, 18 anos, a cabeça não gira no estudo por enquanto ainda, né? Tem os hormônios atrapalhando. Tem outras coisas, né? Mais muitas importantes. Coisas. Sem dúvida, o corpo grita. Né? Então, quer dizer assim, como fazer com que esses tipos de pessoas pelo estudo e realmente vejam que o futuro deles, o presente de hoje é que vai garantir o futuro lá daqui a 20 anos, quando ele for no mercado de trabalho e isso vai ser cobrado dele. Isso, né? Fica difícil com a mudança. Nós estamos jogando no mercado as piores mãos de obras. Né? No Brasil nós não temos pessoas com capacidade de, pelo menos assim, eu não vejo aqui no nosso setor no público esse aluno capacitado. Eles são capacitados para ganhar um salário mínimo. Somente isso. Eles não são capacitados para crescer, para evoluir, né? Eu
Eu não estudava porque eu gostava, cara. Sim. Eu não... Porque precisava, não estudei né? porque gostava. Canso de falar nas minhas aulas que eu chegava a desejar um desastre no colégio só pra não ter aula naquele dia. Pô, não, Às vezes era pior, nos vídeos eu confesso. Não vou confessar aqui no ar pra não chocar os ouvintes. Essa é uma mentalidade muito tóxica que eu acho que a gente tem que conscientizar as pessoas para que elas estudem e gostem de estudar. Isso não existe. Na minha opinião, o motor da mudança é a necessidade. Eu sou de uma geração transitória, ou seja, meus pais tiveram que dar um duro danado, sair da colônia para melhorar de vida. Eu peguei o resquício disso. Eu não tinha muita coisa, a minha saída era estudar. É a única chance que eu tive. Parece que a partir dali já vem a geração da bonança, ou seja, todo mundo é bacana. Todo mundo é lorde, né? Todo mundo é bacana. Então você vai para a escola, aí você tem joguinho, aplicativo. Eu tô sentindo uma indireta. A tendência do ser humano é a pobreza. Tu é nerd. Eu tô sentindo uma indireta aqui para essa geração mais nova. A tendência do ser humano é a pobreza. Se o cara não passa frio, não passa fome e namora, tu não precisa fazer mais nada, cara. É sério, você fica na rede ali embaixo na sombra e não faz mais nada. Sim. Em algumas culturas isso se manifesta, né? Eu percebo o seguinte: se tu for ver uma cultura açoriana e uma cultura alemã passeando, né, pelas nossas cidades, tu vê que uma cultura alemã, a pessoa mais humilde, ela é toda organizadinha, a casa dela é toda certinha, na humildade. E às vezes em outras regiões tu não vê esse cuidado, né? Na verdade os historiadores atribuem isso a justamente o fato de o mar te propiciar um pouco mais de facilidade na busca do sustento. Enquanto o sujeito que não está totalmente organizado longe do mar, se ele bobear na plantação dele, ele passa necessidade. Isso ao longo dos anos vai transformando uma cultura e vai deixando as pessoas diferentes. O grande desafio eu acho que é isso, a mudança cultural e o engessamento dos processos educativos, né? Isso tudo colabora para isso que a gente está dizendo, para o jovem às vezes demorar mais a perceber que o estudo é o caminho, né? E tornar isso atrativo deveria ser o ideal. A gente deveria ter a mágica de fazer, não, mas eu tenho uma fórmula para deixar estudar física um tesão, né? E na primeira aula eu deixo. Eu dou a minha primeira aula de física, uma matemática agonizada vai pirar, né? 90% vai ficar, que massa, vou me transformar num físico matemático. Só que vai ter a parte chata daqui a pouco, cara. Vai ter cálculo pra caramba, vai ter choro, porque uma hora tu vai fazer exercício, terceira vez não deu. E tu vai sentir raiva. Quem é que gosta de perder um jogo? Eu lembro que quando eu comecei a me apaixonar por estudo, eu ainda era novo, só que foi só pela competição com a minha irmã. A minha irmã era mais ninja que eu, tirava nota melhor, e eu vou ganhar dela. Eu não posso perder pra ela. Eu ia lá no armário dela, pegava as notas dela e dizia, vou ser melhor. Mas aí tu ficava na casinha da árvore, não? A casinha da árvore, nessa época eu não queria, não estava tão preocupado com isso. Mas... essa competiçãozinha, entendeu? Eu lembro que a primeira nota mais alta que ela, pai, olha isso, pai. Aqui, ó, meio décimo que seja a mais, eu já comemorava. Então no começo era uma competição boba que me deu vontade de aprender. E aí quando eu comecei a ganhar um pouco mais do que perder, quando de repente eu comecei a levar umas notas boas para casa, um 9, eu vi o olhinho brilhando no vai da minha mãe, aquilo foi me dando um tesão de estudar, cara. E claro que em algum momento, lá no começo da faculdade, eu seguro de que ia passar bem no vestibular, os hormônios falaram um pouco mais altos e eu dei uma diminuída no ritmo, certo? Mas, né, eu tive um filho cedo, e eu já estava dando bastante aula particular, e o mercado me chamou, porque o mercado é muito carente, né? E aí acabei enveredando nessa história de dar aula. Nós vamos para um pequeno intervalo, nós retornamos, eu tenho 2 perguntas para fazer, né? O pessoal vai ter mais também. E o pessoal quiser encaminhar perguntas aqui pro programa, o WhatsApp 99830-2115. Ouvintes da Rádio NBC FM, retornamos com o nosso programa Conexão Liberal, hoje com o nosso convidado Otávio Ribeiro de Castro, professor Otávio. Para quem não conhece o professor Otávio, vai lá no YouTube e pesquisa lá, Professor Otávio, e vai encontrar o canal dele com mais de 50 mil inscritos. Eu tenho uma questão, quando fala ali de cultural, o cara que tem um mar à porta e o outro que tem que plantar, que isso seria, ele teria que correr atrás, né, que isso daria uma diferença.
Eu vou fazer uma pergunta a respeito disso, mas antes eu quero... Quando eu falei lá da casinha da árvore, para quem não conhece, é porque ele tinha uma casinha na árvore. Ele construiu uma casinha na árvore quando era adolescente. Na verdade foram várias casinhas. Várias casinhas? O terreno era grande lá. Tá, mas era financiado pela Caixa Econômica, não? Pois então. Né? Era no facão, lá derrubava as coisas e fazia as casinhas lá. Minha casinha de árvore, minha vida. Mais ou menos por aí, né? Era muito divertido, me fez muito bem essa infância com o pé no chão. Otávio, nós participamos, eu, Gislaine e Alexandre, participamos de um evento em Florianópolis no último sábado. E lá é um evento eminentemente, exclusivamente liberal, né, e foi colocado numa situação da Alemanha, né, quando ela se dividiu. Então, um lado cresceu, se desenvolveu, o outro não. Eram todos alemães. Aí é que é a questão da cultura que eu quero dizer. Se essa questão cultural, embora eu concorde em parte que ela influencia nessa questão de querer aprender e tal, tu tens uma Alemanha dividida, a mesma cultura, um lado cresce, o outro não. Por uma questão de falta de liberdade. Uma teve a liberdade de trabalhar, de empreender, e a outra não, né? Então, onde é que fica essa falta de liberdade na educação brasileira? Ela influi nesse aprendizado? Interessante. Eu uma vez fui convidado para dar aula de macro e microeconomia numa escola técnica, né? E não sou da área, então inicialmente recusei, mas em função realmente da necessidade da instituição, eu me convenci de que eu ia abraçar a causa e estudei um pouquinho de macro e microeconomia. E ali eu me encantei, né, com o importante da economia de mercado livre, né, e ali me mostrou como o mercado livre pode colaborar para as pessoas mais humildes terem acesso às coisas, né. Eu acho que mostra então que no caso da Alemanha, né, a cultura tinha traços, né, muito parecidos nos dois lados, mas houve, né, falta de liberdade econômica de um lado, e isso, né, eles têm leis muito claras, né, regras muito claras que se tu estudar, tu identifica, e que acho que mostram, né, um dos fatores que mostram porque que a cultura, só a cultura não influencia, né, não define o sucesso de uma nação, né, tem muitas outras coisas. A educação brasileira, eu vejo uma certa liberdade no sentido de poder, né, tu tem liberdade de criar cursos livres de qualquer matéria, né, e atingir as pessoas do ponto de vista privado. Agora, quando a gente vai falar de educação pública, né, é muito mais delicado, né? Eu acho que realmente existe uma falta de agilidade do poder público em verificar as necessidades de cada região e tentar fazer cursos que se adaptem àquela necessidade, né? Eu acho que o sistema que a gente tem usado de uma aula chata lá, quadrada, não vai funcionar, né? E pelos motivos que a gente estava discutindo, né? A cultura atual, a evolução que tem acontecido no todo tem atrapalhado, mas a falta de liberdade eu acho que também contribui para isso, né? Eu acho que se a gente tivesse mais liberdade de gestão nas localidades, a gente podia ter pessoas identificando necessidades na educação e podendo agir para atingir esse jovem e mudar o futuro da nossa nação, que a gente vai virar dependente tecnológico de outras nações, enquanto, né, Índia, China estão formando 500 mil de engenheiros por ano, no Brasil nós estamos formando 30, 40, 50 mil engenheiros, e sabemos que a qualidade desses engenheiros são distinta, né, e isso vai ser um problema no futuro, né, já tem sido. Quando tens um MEC que ele padroniza a educação para todo o país, com culturas diferentes, necessidades diferentes, eu acho que isso acaba prejudicando a educação no Brasil. Não tinha que ter como selecionar as grandes cabeças que existem no Brasil e existem no norte e sul do país e fazer uma coisa diferenciada com essas pessoas. Quando tu pega um aluno que é diferenciado e bota ele num mar de gente que às vezes está desinteressada, isso é muito triste, né? Porque tu precisa de ambiente de estudo e vai ter gente que não vai querer a competitividade, que vai fazer mal, vai deprimir, vai acabar perdendo rendimento, e vai ter gente que vai precisar ser colocado num lugar onde existe mais competitividade. Então tem que filtrar isso, tem que adequar, né, os alunos à realidade. Eu conversava com a minha esposa essa semana a respeito de regulamentações no mercado. A pessoa que é menos competente, ela exige mais regulamentação para salvar o emprego dela. Que é
sentir mais Faz sentido. protegida. Não, ela precisa daquela segurança, porque ela não é competente para estar ali, então ela precisa de alguma regulamentação para proteger ela no trabalho. Né? E é isso que a gente vê no país, e isso dificulta, porque a partir do momento que tu dá a sombra para ela e ela não vai correr atrás da sombra dela, ela vai ficar... Isso gera burocracia, isso gera custos absurdos para o país e para o empreendedor, né? Então isso é uma coisa que, se tu for estudar em países desenvolvidos, onde tu vai abrir uma empresa com muito mais agilidade, que tu vai ter, né, muito mais flexibilidade, tu vai ter um mercado, né, que se recupera melhor de crise, um mercado, né, sem dúvida, eu concordo plenamente. E quando eu falo do professor que a aula às vezes é enfadonha, até hoje, eu fui para sábado a Florianópolis, né, para ouvir palestras o dia inteiro, né, a última palestra acho que foi 8h30, né, Alexandre? 8h30 da noite. 9, 10 horas. Né? Eu queria estar lá, eu fiz de tudo para estar lá, né, porque eu gosto da palestra sobre economia, né, os problemas no país. Só que tinha aquele palestrante que, meu Deus do céu, né? Aquele último, né, especificamente. Tava ali e tu, já tava cansado, e tu ficava. Logo em seguida vem o outro que já te deu um up, né? Ele já conseguiu. É isso que às vezes eu comento. Mesmo que tu queira estar ali para aprender, nem sempre o professor ajuda. Não, sem dúvida. Já que nós estamos nesse formato quadrado, aí não tem jeito. Se tu for ali com uma voz monocórdia, então pessoal, vamos lá, mais uma aula de física, nada, o mínimo que eu faço, por mais que às vezes a gente possa ter problemas na vida, eu chego com um sorriso na cara, na maioria dos casos, e sempre, galera, vamos lá, um belo dia para aprender física e matemática. É o mínimo que a gente tem que fazer, né? Quando a gente vai atender o aluno, a gente tem que atender, né, de coração aberto, né? Então, sem dúvida, a interação na minha aula é uma coisa liberada. Se eu levantar a mão, ele vai poder dar aula se ele tiver conteúdo, não tem problema, né? Então, o aluno tem que ir feliz e, né, levantou a mão. Num momento raro onde a gente ir na carteira tirar uma dúvida, né, que deveria acontecer muito mais do que acontece, né? A gente tem que atender com todo carinho então a gente tem que estar animado e feliz para a coisa acontecer, né? Fala de política também na sala de aula? Eu evito, né? Até porque eu não consigo confiar em nenhum nome atualmente. Eu sou muito desconfiado desses anos todos de bandalheira nesse país. Eu não consigo pensar nem em direita nem em esquerda. Eu não consigo ver gente confiável. Eu tenho medo de política. Eu tenho medo. Se eu atravesso a rua de eu vou para outro lado. Eu tenho medo de gente engravatada e poderosa. Não, mas discutir política não é só discutir nomes, né? Não, sim, é que hoje a coisa está tão generalizada, né, cara? Mas em alguns momentos a gente cita algum fato óbvio, né? Pô, pessoal, lembram daquilo que aconteceu? Que absurdo, que pena, né? Então, cada prisão de mais um bandido aí a gente comemora também na sala de aula. Eu sempre cito, né, o nome dos bandidos. Tem vários ainda que eu acho que devem ser presos, né? E a gente sempre está torcendo para que mais um bandido grande desses caia e que os jovens se interessem pela política e que um dia a gente consiga formar partidos decentes, né, com ideias claras, e não esse mundo de partido que a gente tem hoje. São legendas, e né? que os jovens no Brasil um dia assumam, né, a política de forma a mudar o futuro. A gente tem que discutir, é que eu realmente estou numa situação que eu já vi tanta coisa triste acontecer nesse país, né? Eu fico assim muito preocupada, não é nem tanto com o setor de educação privado, né? Porque ali os próprios pais já têm uma estrutura de uma capacidade, uma consciência mais aberta para que o filho possa se erguer na vida e seguir em frente, né? A minha maior preocupação é com o setor público, né? Principalmente as crianças que vão para a escola simplesmente porque os pais não querem ficar com ela e não querem ter a responsabilidade da educação, porque a educação vem de casa, não é na escola que a gente lá está para aprender as matérias que vão nos ministrar, mas não para a educação já tem que estar na nossa bagagem. Mas na prática, né, o colégio acaba tendo que assumir boa parte dessa responsabilidade, né? Aí onde eu percebo assim, que essa equação não vai dar certo, né? Porque assim, porque a responsabilidade é dos pais, né? E transferem para os professores, certo? Então a gente vê uma distorção de valores que daqui a 15, 20 anos vai ter um impacto muito grande em toda a nossa estrutura da sociedade. Tem tido, né? A educação no país tem se mostrado falha e tem mostrado a sua cara. Eu acho que se a gente for perceber,
quaisquer serviços que a gente contrate hoje, né, mesmo em Florianópolis ou em Imbituba, o que eu percebo é que muito raramente o serviço é bem prestado, que eles têm compromisso de horário, que eles não retornam, olha, eu não vou poder te atender, então, né, a pessoa não vem, é aquela coisa, sabe, é falta de necessidade às vezes, né, então o mercado ainda, apesar da crise, absorve, né, a mão de obra não qualificada e a coisa vai acontecendo, né, mas a gente já sente isso no dia a dia, isso tudo é falta de educação, porque tu imagina se o jovem for bem educado, se quando ele for um adulto e for prestar um serviço na empresa dele, se ele não vai ter a dignidade de fazer uma coisa bem feita e quando falhar, olhar na cara do cliente e falar, olha, me perdoa, eu errei, vamos, né, e o que a gente vê é que de maneira geral, os serviços são mal prestados e isso tem a ver com a qualidade da educação no país, né. Eu concordo. E voltando à ideia da política, assim, eu em algum momento, de repente, eu acho nas primeiras aulas eu discutia um pouco mais pontualmente alguma coisa, né? Mas com o tempo eu fui evitando e como hoje eu estou muito mais em cursinho para vestibular, aí já não faz o menor sentido. Né? Quando eu dava aula para primeiro, segundo e terceiro ano, faz sentido tu falar um pouco mais de droga, de sexo e do futuro deles. Agora, pô, tudo num cursinho, o cara quer passar em medicina, né? Aí não faz o menor sentido, tem que ir lá e aí, né, pauleira na técnica mesmo, não tem que ficar contando piadinha, não tem, né? E aí o aluno que não quer, né? Aí, eventualmente, se o cara tá dando uma cochilada, porque eu vejo que ele tá exausto, porque ele tem aula de manhã, de tarde, estuda à noite, entendeu? Eu, às vezes, dou uma colher de chá. Agora, também, se o cara tá rasgando o dinheiro do pai, vou mexendo no celular na minha aula, eu dou uma esculhambada rápido, pai deu, já toca a vida na frente. Então, não tem essa perda de tempo que tem, ou perda de tempo, não sei, né? Às vezes, essa necessidade de um puxão de orelha, de chamar mais, né? Fazer mais papel de pai, às vezes, né? De porra, chamar a galera, vai dar problema. responsabilidade da pessoa, isso, né? então, hoje eu faço muito menos isso. Só tenho 2 terceirões, né? Que é gurizada um pouco mais nova e às vezes exige, de repente, um puxãozinho de orelha, né? Um comentáriozinho de que tu vê que o guri ainda tá um pouco fora da casinha. Agora, essa questão de como falaste, que a Gislaine tocou no assunto de os pais desses que têm condições de pagar a escola privada, que eles estão mais conscientes e tal. Será que realmente existe essa consciência dos pais? Porque o que os professores utilizam, os professores da rede pública utilizam para defender a baixa qualidade na educação pública é que os pais desses alunos não estão tão interessados quanto os pais daqueles que podem pagar. Eu não sei se isso é coerente. Olha, eu não conheço nenhuma pesquisa que analise isso, né? Agora, na escola particular, em muitas delas, tu não vê o pai. Tu não vê o pai, tu chama o pai e ele não vem. Lombardi. Ele não vem, e o pai de quem pai tu chama, Lombardi. E aí tu tá lá na hora do atendimento aos pais, vem o pai de quem? Daquele que reprovou. Do aluno bom. Ah, do aluno bom? Ah, pensei que aquele reprovou. Por que reprovou meu filho e tal? No último dia. Ah, tá. Agora, o pai do aluno bom, ele vem, às vezes eu chego com um pai, às vezes eu... O que tu tá fazendo aqui, cara? Quer elogio? Não, tu vai te embora, eu quero aluno mala, eu quero curar o aluno mala, não quero ficar elogiando. Teu filho eu elogio todo dia já, né? E tem caso até que é muito emocionante, porque um aluno bom, ele revoluciona a aula do cara. Ele vem com as perguntas certas, ele vem com o time certo, ele vem com um exemplo, ele vem com um caderno bonito que tu mostra pros colegas, porra, olha aqui, o cara é ninja. A galera fica, porra, esse cara... Então, é a favor da meritocracia na educação? Mas não tem como. Isso tem pesquisa que deixa claro. Não, mas a escola pública não permite. Né? Não, a escola pública não permite. Não tem como, tu tem que premiar os melhores, pelo amor de Deus. Né? E não é escrachar os piores, não tem nada a ver. Entendeu? O pessoal acha que é isso, né? Pois é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E pesquisa mostra que melhora o desempenho. É que Singapura agora, só que Singapura não vamos comparar, né? Não vamos comparar, mas eles estão num outro nível. Né? E eu li essa semana passada, que eles estão querendo mudar o programa educacional para não focar tanto o mérito, mas a responsabilidade social. Sim. Leu, Guilherme? Uma coisa nesse sentido? Então, mas aí eu conversei com o Alexandre sobre isso. É que eles estão num outro patamar. Sim, não tem mais meritocracia. Não tem mais o que melhorar lá, vamos dizer. Né? Então tu vai partir para um outro foco. E isso também é uma coisa que não há garantia do resultado, é uma coisa experimental. No futuro, né? Às vezes eu uso um termo aqui, eu repito ele várias vezes. Que é importante para afirmar como exemplo mesmo. Eu puxo aqui do meu bolso um celular, um iPhone 4 que já é antiguidade,
5 anos Isso pra aqui, cima já. as crianças, eu passo às vezes por pirralho de 6 anos, tem o telefone melhor que o meu. Você é mão de vaca, rapaz. É judeu, né? Descendente de judeu é assim, né? Aí eu pergunto, cara, o que o Brasil produz em tecnologia que chega perto disso aqui? Perto. Nada. Nada. Me diz uma empresa Isso brasileira, aqui, né? Que isso aqui faz é isso. obsoleto no mundo de hoje. Tá entendendo? A gente tem que entender essas distâncias. E a assim, gente tem que outra, entender. mesmo que o país não pudesse produzir as peças disso, tinha que haver uma empresa nacional que mandasse produzir as partes disso no mundo e montasse o aparelho aqui. Como o próprio aparelho foi feito. Competir por alguma Né? coisa aqui Exatamente, dentro. Tá entendendo? exatamente, né? A nossa Isso é distância muito triste. só aumenta. E não é só falta aumenta. de gente, não é Não. falta de gente capacitada, é falta da estrutura toda que precisa ser É retrabalhada. a falta da liberdade. que nós Falta da temos. liberdade. Às vezes o cara, ele tem econômica uma... também, da fotografia, Liberdade de mercado, liberdade de empreender. Esse é o nosso problema. Às vezes o cara tem a capacidade, ele tem o conhecimento, ele sabe fazer tudo, mas ele não tem a oportunidade, porque não tem empresa aqui o suficiente. Ele mesmo, quando for fazer a dele, não vai ter liberdade de mercado. Ele vai pra fora abrir, como acontece. Vários Exato, brasileiros porra. de empresas de tecnologia trabalhando fora Sim. e fazendo parte dessas empresas. Sim. Né? Então isso é que é... Nos Estados Unidos, é uma, se for uma pensar, pena. cara, tu com... É evasão de capital. É, De alguma exatamente. forma é evasão de capital. Através do capital humano a gente acaba perdendo. Com 100 dólares tu forma uma empresa nos Estados Unidos, de qualquer coisa, entendeu? Com 100 dólares tu tá desempregado, o cara fala, eu tô com 100 dólares aqui, vou lá, faço um registro básico, que em 5 minutos tu faz um registro e é autenticado, né? E se tal. tiver conteúdo, tu arruma recurso pra botar a coisa pra frente. Isso Exato, é mais cara. incrível. E um recurso que é pagável depois. Porque hoje, no Brasil, se tu for pegar dinheiro emprestado no mercado pra abrir a tua empresa, tu vai ter que ter um Tá retorno ferrado, né? absurdo pra ter chance de pagar aquilo. Se tu É, tiver exatamente, de repente um fomento, né, com um BNDES da vida, com um recurso um pouco mais acessível, tu não tem como, né? E aí a gente sabe como é que funciona a parte pública, né? E a própria educação nos Estados Unidos falou muito aqui, né, dessa coisa de o aluno é extremamente brilhante numa área e não tão brilhante em outra, e aí o ensino público aqui, como a gente tem um MEC, ele generaliza tudo, né? Obriga o cara a ser bom em tudo. E aí, mais ou menos, tem um cara que não é de uma área. Sim, e aí se tu pensar bem, né, por exemplo, lá no o sistema americano, ele é assim, né, ele é baseado na tua capacidade. Então, o cara é brilhante em matemática, ele vai já pra álgebra, já vai pra matemática avançada, esquece história, esquece geografia, bota o cara onde ele merece, né? E o cara sai do colégio lá já... por exemplo, tem aulas de economia no colégio. Uma coisa que eu nunca pensei que eu vou morrer e não vou ver isso no Brasil. Aulas de economia básica, né, de empreendedorismo. Por isso que o juro lá é baixo. Exatamente. Em Singapura, Mas não, é por isso, porque as pessoas entendem da sua economia particular. Exato. Elas têm uma economia que o cara poupa. nasce lá nos Estados Unidos, a pessoa nasce, o pai já abre uma conta no banco de investimento para pensar no futuro. É tudo isso, futuro. É sempre trabalhando pro futuro. E os vídeos do professor Otávio, eu vi uma porrada, eu acho que eu vi metade já do teu canal, cara. E tem mais de 10 mil vídeos e já vi metade daquilo lá. Não acredito, isso é mentiroso. Não, eu tenho... Deixa de ser eu te mentiroso. mostro, cara. Tem tempo Eu te sobrando, mostro, né? Mais paridade, é? Eu te mostro lá no meu HD, cara. Tem todos os vídeos lá. E o professor falando isso, né? De empreendedorismo, Foi uma aula, acho que tu estava explicando como é que o YouTube funciona, né? Uma pergunta só e já deu uma aula de empreendedorismo, né, tal. E aí tem uma frase que eu adoro que é: pô, cara, se tu te dedicar, tu consegue fazer alguma coisa. Se tu for um astrólogo, se tu pelo menos acreditar no que tu tá fazendo e empreender, tu ainda ganha dinheiro. Entendeu? Isso que falta, não é só... Claro, a gente fala de cultura, porque a nossa cultura, obviamente, tem seus problemas, como todos os lugares também tem. Só que é isso, é empreender, entendeu? É ter uma aula de economia básica, bem básica mesmo, no colégio, sabe? Desde cedo tem que se educar Desde a criança cedo, a cara. economizar e a fazer Exato, cara. uma gerência dos recursos, né? Em Singapura, um modelo. As crianças em Singapura, quase todos os colégios, apresentam essa economia, né, para as crianças, essa economia familiar, ensina a criança com o recurso dela guardar para investimentos futuros, guardar para o lazer, guardar uma parte para
Né? Então é muito legal ver como isso faz diferença no futuro das pessoas, né? E tu vê, não é difícil, cara, isso. Não é difícil. Eu lembro que como foi prejudicial para mim não ter essa organização financeira no começo da minha vida. De repente eu era adulto, a Receita Federal estava atrás de mim, eu não sabia por quê. Não me ensinaram, não, Otávio. Depois tu ganhar um pouco, tu ganhar uma quantidade um pouquinho melhor na vida, tu vai ter que declarar, tu vai ter que, senão os homens vão atrás de ti. Pô, isso é uma coisa que é assustadora. Como é que na escola não ensinam isso? Tu precisa ficar adulto, precisa ser multado pela Receita Federal sem saber o que está acontecendo. E tu não pode alegar que tu não sabe. Pois é, de forma alguma. Mas eu não sabia. Não, mas nem isso ensinam. Nem isso ensinam. São coisas que de propósito. Em lugares, a sensação que dá é que é de propósito. É feito para dar errado, né? Os caras não avisam, né, sobre a tributação, essas coisas, já para tu levar a multa, né? Porque quem é que administra a educação? O Estado. Aí ele não avisa já para tu levar uma multa, para tu dar mais dinheiro. Eu não acredito nesse ponto de conspiração, mas não, claro, eu tô só aqui. O sistema não é tão sofisticado. Exatamente. Será? Justificação, concordo com você seria muito agora o nível da receita. Não sei. Eu acho que eu acredito nessa teoria. Eu acredito na teoria da conspiração. Vocês têm essa competência. A gente podia fazer um documentário sobre isso, né? Eu acho que vem sistematicamente distorcendo, vem implantando, vem emburrecendo a população. Eu acho que é proposital. Eu acho que o sistema é burro mesmo. O sistema, parça. Já vem na barca do Cabral. Eu acho que tem uma distorção muito grande do que se vem. Eu acho que até desse período que a gente fala mal, desse período colonial, do período imperial, assim, a gente picha como uma... Como... Não, eu acho que tem seus méritos. Sim, o período imperial tem seus méritos. Que foi jogado no ralo... A Idade Média tem seus méritos. A faculdade as coisas boas fora também. Tá? Houveram... Generalização burra, né? É uma generalização burra. Né? É um quadro muito caricato do que foi essa época. Mas foi a época que nos deu o Brasil que nós temos hoje. O Brasil é hoje... E jovem, né? É um país jovem, com seus defeitos, jovem, extensão territorial, continental, ele é cheio de recursos para qualquer lado. Houveram méritos nesses sistemas. E isso a gente não estuda, a gente não valoriza, a gente não, só vê a parte ruim, às vezes, entende o que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim. Né? Então, e tem que se começar a pensar nisso, porque... eu sou pessimista do grupo aqui, né? Mas eu vejo como um quadro para frente muito catastrófico. Eu vejo o quadro... Como diz o PT, o pessimildo. Eu sou pessimildo, cara. Eu sou pessimildo. Nós vamos chegar na época que vão despejar pessoas na rua, como faz agora com os cachorros, vão despejar pessoas. A nossa população vai envelhecer e a gente não tem estrutura para bancar isso. Nem as gerações que sucederam essa geração de agora que vai envelhecer não vai estar preparada para bancar os custos dos seus pais, dos seus avós, e muito menos o Estado. Está entendendo? Nós vamos chegar, se continuar nesse rumo, a triste realidade de verem pessoas sendo jogadas nas ruas. Se o país não mudar, a gente vai ter problema, realmente. Make Brazil great again. A gente fala que o futuro pode trazer problemas. A gente tem que tentar visualizar quais serão esses problemas. Ou seja, vamos começar agora, a tocar no assunto ruim. O que pode vir aí? Pode vir uma miséria humana muito grave. Tá entendendo? A nossa distância frente aos outros está aumentando, a gente está andando para trás. Mas vamos agora para o lado do otimismo. Né? Esse problema, se ocorrer, vai ser o start para as pessoas começarem a pensar no futuro, no seu futuro, que não tem hoje. A partir do chegar nisso, mas é triste, cara. Sim, exatamente. Mas isso aconteceu na Idade Média. Né? Chegar no fundo do poço. Está acontecendo num país vizinho agora aqui, cara. Como ele disse, o motor, né? É a necessidade. Né? A gente precisa botar o dedo na tomada para saber que leva choque, cara. Quanto se fez aí, é só entender o que já aconteceu, tá entendendo? Só que não é todo... É um grupo seleto de pessoas que tem essa capacidade de antever anos à frente o que vai acontecer. Né? Por exemplo, né, na física eu falo pra galera, o Sol ele se expande a cada segundo. Né? A cada segundo ele perde milhões de toneladas, já que a gravidade é que mantém esse gás preso, né? Quando a gravidade diminui, o gás se expande.
e assim ele se expande em 7 bilhões de anos. Alguns astrônomos calculam que ele estaria já chegando onde a Terra está, já teria engolido Mercúrio e Vênus. Ou seja, o Sol há de nos aniquilar. A única saída daqui a bilhões de anos, fiquem tranquilos ouvintes, são bilhões de anos. Não se preocupe com a Previdência. A Previdência vai explodir muito antes disso. Então, se nós não nos matarmos em nome da nossa fé diferenciada, da nossa cultura diferenciada, em algum momento nós vamos ter que escapar para a periferia do sistema solar. Não tem jeito. Ou seja, investigar Marte hoje não é para se divertir ou para rasgar bilhões de dólares. É porque, tecnicamente, é a única saída, né? E tu falar isso para um leigo, às vezes ele acha que o cara é louco. O quê? Porque ir para Marte? Estão gastando dinheiro com Marte. Professor Otávio, louco. Então, na verdade, a pessoa não tem capacidade de perceber que a gente, usando matemática, né, e usando análise dos fatos, né, usando a física, que é a aplicação da matemática para prever a realidade, a gente viu, não tem jeito. A natureza vai nos matar, nós temos que projetar para um futuro, né? E tem um grupo muito pequeno de pessoas que busca isso. Só que a maioria não consegue nem organizar a própria vida daqui a alguns anos, né? Tu imagina tu projetar o futuro da raça humana e a extinção do nosso sistema solar como a gente conhece, né? Então isso é um exercício realmente de transmissão também das pessoas. Tem que discutir isso para um dia popularizar essa discussão e a gente não pensar só no futuro econômico da nação e da educação, mas muito mais que isso. Moral, tudo. Aquele senador americano, ele estava pensando no futuro da humanidade, quando ele usou a tribuna lá para dizer que homossexual não poderia viajar no espaço, né? Não poderia entrar no foguete, porque se fosse usado eles para procriar a vida no universo, não tinha como. O senador falou isso na tribuna lá nos Estados Unidos. Não foi no Trump, não. Foi na época do Obama. Agora, se ele era democrata ou republicano, eu já não lembro. Mas fundamentalmente ele está certo. Ou seja, você vai mandar, você quer plantar a humanidade em outro planeta, outro sistema, você vai mandar. Tem que começar agora, né? Já. Mas ele vai levar tudo no vidrinho, é só misturar lá e pronto, já nasce outra pessoa. No futuro vai ser assim, cara. No futuro ninguém vai ficar. Isso aí me lembra Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. O Estado já projetava as crianças. Aí tinha o beta, o álcool, o beta mais. Cara, injetava álcool para as crianças ficar. Tá aí um livro que eu acho que as pessoas deveriam ler. Sem dúvida, Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Esse é um livro atual. Eternamente atual. Exatamente, é um livro que todo mundo deveria ler, cara. A Mariotília disse o seguinte: esse convidado é show, precisa ir mais vezes, tornou o programa super dinâmico. Ah, tá bom, né? Ela elogiou esse e meteu o pau nos outros. Obrigada pela crítica. Crítica construtiva. Claro, sempre. Nós vamos para mais ouvintes da Rádio NBC FM, retornamos com o nosso programa eles e ela não, esse já foi. Conexão Liberal. Hoje nós temos aqui como convidado o professor Otávio, para quem não conhece, acesse o canal no YouTube, Professor Otávio. A Maria Tília disse que os menos bons ela deixa passar batido. Mas não dá para contratar o Otávio para vir aqui todo sábado porque custa caro, né? Professor de ponta é difícil, né? Caro, né, cara? Otávio, nessas andanças aí existe, já que está falando de cultura, já que dá aula em cursinho universitário em várias cidades, o nível é o mesmo ou dependendo da cultura de cada área é diferente? Não, muda. Com certeza muda, né? Dependendo do lugar onde tu está dando aula, existe uma tendência até às vezes para uma área específica, sabe? Lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, já tinha me falado que o pessoal tinha uma tendência mais para exatas, né? Eu nunca tinha percebido nada assim desse tipo. E eu realmente percebi que existe uma porcentagem um pouco maior de alunos com destaque na física lá. Então, uma coisa que me chamou a atenção, tem gente de Erechim no ITA, né? Então tu percebe que apesar de ser um município relativamente pequeno, existe uma certa, ainda não procurei entender o porquê, uma certa tendência de a galera estar bem na parte de exatas. Em Chapecó, que eu percebo que a gurizada é mais quieta, participa muito menos da aula. Minha aula ela é participativa, assim, então eu estou lá, na hora que eu ensinei um raciocínio, aí na hora que eu vou repeti-lo, eu paro para ver se a turma completa o raciocínio. Essa participação do aluno ser um pouco ativo na aula é fundamental, né?
E eu percebo que lá eu tentava tirar esse sonzinho que vem no fundo, assim, esse feedback da turma e não vinha. E aí eu entendendo que eles eram mais na deles, né? Tem lugares já que tu vai ter um público que, dependendo, pode ser até um pouco mais difícil de tu convencer no começo, né? Então existe sim uma diferença de lugar para lugar. O aluno muda, né? De cidade para cidade. Mas, e vejo que Chapecó e Erechim, a distância ali Entre Chapecó e Erechim dá 100 e poucos quilômetros. E tem bastante gente de Erechim morando em Chapecó. Às vezes acontece o aluno que prefere até, né, sair de uma cidade para outra. E já vi até o contrário, tá? Um cara que sai de Passo Fundo e vai para Erechim, que é uma cidade menor, para fazer o mesmo curso. Só que por algum motivo ele prefere, né, uma cidade menor, ou, né, alguma mudança de professor que ele se agrade. Então às vezes ele vai e faz até o caminho inverso, mas mais comum ele sair das cidades mais satélites, né, ir para a maior cidade para fazer o cursinho mais forte, de repente, o que ele julga mais forte, para poder fazer, ser mais competitivo no vestibular. Qual é a preferência dos cursos aí nas cidades? De curso para a universidade? Isso. Pois então, como eu te disse, nesses cursos que eu trabalho em Chapecó e Erechim, são cursos que eles vendem já para o aluno que vai fazer medicina. Então, assim, 95% dos alunos vão fazer medicina. Agora, se tu for pegar um terceirão já em Itajaí, Blumenau ou Guarani Camboriú, aí já né, tem bastante gente da engenharia, tem bastante gente do direito, aí já é mais mesclado. Né? Mas na maioria dos cursos que eu trabalho, acaba tendo um enfoque na medicina. Eu vou voltar lá naquela questão lá dos pais. Quando fala assim, que o pai tem que ir lá olhar o caderno do filho, perguntar, ver o que ele está fazendo na escola, quando se trata de terceirão, adolescentes, crises hormonais, é difícil para o pai assumir as rédeas, né, nessa idade. É muito delicado. Assim, eu até brinco que dos 16 aos 26 é a década satânica, né? É complicado, é muito delicado. Eu tô ainda na década satânica. Está na metade ainda. Mas a partir de uma certa idade, não sei se oitavo, primeiro ano, segundo grau, a partir dali já fica difícil do pai acompanhar. Acho que ali a responsabilidade já está com o aluno, né? Sim, eu acho que por isso que é mais fácil lá nas séries iniciais, sim. Séries iniciais. Mas aí é que tá, mas olha só, o que eu digo é o seguinte, eu não dei problema na parte de educação dos meus pais. Então, a partir do momento ali, eles confiavam em mim. Isso é o que tu estás falando, né? Isso é o que tu estás falando, né? Agora, teoricamente, eles até largaram demais. Eu lembro de alguns momentos, eu pensando comigo, pô, se meu pai estivesse em cima de mim, eu não ia fazer essa cagada que eu fiz. Certo? Eu quero, o Caio, meu filho tem 13 anos, né? Eu olho, eventualmente, o caderno dele. Eventualmente, não é aquela coisa assim de estar olhando cada vírgula. Não, é passar o olho, ver se a coisa está acontecendo, ver o estado do caderno, ver se tem uma organização de desempenho. Então tu vai medindo a febre. Agora, teu filho está no terceirão. Tu de repente, sei lá, vai pegar a mochila dele, vai olhar o caderno, está uma zona. Não tem nada organizado ali. Tu tem a obrigação de dar uma sacolejada. Então não é, claro que no terceirão tu não vai olhar todo dia, a não ser que o guri esteja passando por um problema mais grave. Porque tem casos que tu vai ter que olhar todo dia teu filho terceirão, porque nós sabemos de vários problemas que podem acontecer na cidade. Então às vezes tu sentir o cheiro do teu filho, tu chegar perto dele para ver o que está acontecendo, é fundamental. Uhum. Então às vezes o pai, para não se incomodar, se afasta, não quer saber, né? Não adianta. Então às vezes o guri, imagina, teu filho entra na faculdade, é um homem já, com 20 anos. Aí tu vê que ele tá indo pra balada demais, tá chegando de madrugada, tá bebendo demais, tu não vai te manifestar. Tu não tem idade pra tu amar o teu filho, pra tu dizer, dar a verdade pra ele. Chega uma hora que ele é adulto, tu não vai mais poder obrigá-lo a fazer aquilo, já que tu não sustenta de repente ele, mas mesmo assim, teu filho tá com 40, vivendo sozinho, se tu vê que ele tá fazendo cagada na vida, tu vai conversar com ele, pô, porque tu ama o guri, né? Se aproximar. Então é só isso. O problema que eu vejo é que o pai usa às vezes o colégio como depósito de criança. E mais, quer que a gente faça tudo e que o guri fique ninja. E seja um puta do cidadão. Enquanto o pai joga bituca de cigarro pela janela, não tem como. Eu é que ensinei meu pai e minha mãe a não jogar bituca de cigarro pela janela, porque na COPEIM me ensinaram isso e eu comecei a cobrar deles. Dizia que absurdo, era pra ser o contrário. Isso que meu pai conta que em 72 ele estava na Holanda e um cara deu um esporro nele, porque ele limpou um cinzeiro de um veículo no meio fio, né? Não foi preso por pouco e tomou esporro ainda do holandês. E aí ele jogando bituca de cigarro pela janela e eu com 12, 13 anos tenho que falar, porra pai, que vergonha, vamos parar com isso.
Né? Isso aqui é um absurdo, né, cara? Ontem mesmo eu ouvi de um colega meu que ele disse que chamou a atenção de um argentino aqui na praia, no canto da praia aqui da vila, que ele teria jogado uma garrafa plástica, né, de refrigerante, sei lá, no chão. E aí o argentino olhou para ele: o país de vocês é um lixo. Eu não vou botar na lixeira a garrafa, porque o país de vocês são uns porcos. Né? E ele teve que enfrentar o argentino, teve que chamar a polícia para o cara realmente colocar. Então veja a imagem que nós temos até na Argentina. E olha, tenho certeza que não só com o argentino, como isso pode acontecer com o brasileiro. Eu, quando mais novo, eu não tinha filtro. Eu via um cara jogando e me manifestava. Né? Mas hoje tem tanta gente maluca por aí que às vezes é mais interessante tu olhar para a pessoa, juntar, olhando e jogar no lixo, né? Com uma cara de reprovação do que às vezes te manifestar. Tu pega um maluco aí e a vida é muito mais do que exatamente. Não um cidadão desse nível aí que joga as coisas no chão. Quero mandar um abraço pro Moacir Vince, que está nos ouvindo, nosso ouvinte assíduo, né? Eu pensei que ele ia mandar uma mensagem, mas ele só mandou uma curtida dizendo: não, tô ouvindo aí. Mas valeu. Alexandre, tu convidou aí o cara. Não, pois é. Deve ter um monte de perguntas aí pra ele. Não, tem perguntas inclusive de pessoas, né, que eu fui espalhando, né, fui fazendo ali o jabá. Disseminando, né, a informação. E tô aqui apreciando, né, e aí eu vi falando muito desse negócio de cultura, uma coisa que eu sempre bato na tecla, né, até porque daqui, da equipe do programa, eu sou o que terminou a escola mais recentemente, né. E eu sofri muito disso de... Isso aí é preconceito. Falar desse jeito assim pra nós. Não, mas Não, é por isso que eu falei mais... baby! Por isso que eu falei mais recentemente, né? Já nem falei... Na verdade, ele chamou a gente de mais experiente. Olha aí, ó. Pô, eu sou um leigo perto do... Vai pra casinha da árvore, né? Não, mas falando nisso, né, a gente até comentou aqui dessa generalização que tem no ensino brasileiro e que acaba prejudicando, né, aquelas coisas, boas intenções, péssimos resultados, né, assim, sempre querendo ajudar e acaba piorando. Enquanto em outros países não é assim, né, simplesmente tu faz todo um perfil do aluno. No Brasil, qual é o perfil do aluno brasileiro? Como é que tu pode chegar e generalizar dessa forma, né, se tu não tem um perfil bem elaborado? E falaram aqui dos pais, né? O simples fato de um pai conversar com o filho já muda tudo, cara. Já é uma coisa... No almoço tava eu e a minha mãe conversando, sabe? Não só sobre a escola, sobre o que estava acontecendo no mundo, sobre o que estava acontecendo no Brasil. Isso já muda tudo. Uma coisa... E assim, é simples, cara. É claro que a gente sabe que tem pai que trabalha o dia inteiro. Sim, tem toda uma dificuldade também. Imagina. Tem uns que nem vão em casa almoçar. Tem uns que não vão nem em casa. Tem uns que veem o filho dormindo, ele vai lá dar um beijo no filho. Filho, eu tô voltando pro trabalho, né? O cara que trabalha 24 horas. Só que assim, aí beleza, aí a escola até pode dar uma ajudada, tá, os professores, mas essa coisa de botar a responsabilidade toda, né, cara, pro professor, e achando que o professor vai ali educar o que o pai deveria estar fazendo, e como tu faz, o aluno vai virar um ninja do dia pra noite. Não, entendeu? Só que são coisas simples. O simples fato de conversar com teu filho, né, e falar: ó, filho, o que tu aprendeu, cara? O que tu... Isso é Que mágico. tu acha só disso? Isso já é mágico. Só isso, né, cara? Já ajuda tanto, né? Maravilhosamente. A minha mãe, por exemplo, e eu, a gente almoçava, né, tal, e a gente conversava sobre as coisas, sobre o que estava acontecendo, o que eu aprendi, o que eu não aprendi. A né? gente foi lá sábado passado no fórum, a Denise, né, Sérgio? Denise. Lembra? Uhum. A Denise, ela tem um filho adolescente, né? Sim. E ela via que ele pesquisando na internet sobre liberalismo, sobre política, né? E ela se despertou, né? Então ela acompanhou o filho até o fórum para se inteirar do interesse que ele estava tendo sobre o liberalismo econômico. Assim, ó, é realmente assim, ó, perceber que o pai e a mãe têm esse poder de... E foram de ônibus, né? Foram de ônibus para aguentar 10 horas de palestras lá no fórum. Né? De se interessar pelo que o filho... Assim, ó, nem que... Assim, ó, às vezes, aquele assunto não é nem importante para ela, mas é importante para o filho.
Né? Não, Então tu realmente acompanhar é e tu importante. estimular, e essa história de perguntar como é que foi na escola hoje, só isso já é muda, né, cara? incrível. Isso um pouquinho mais, de repente, Claro. dar uma olhadinha de vez em quando, dependendo da idade do filho, como a gente viu, e também dependendo do andar da carruagem, tu vai se aproximar e investigar mais de próximo ou mais longe, até porque a ideia é que uma hora ele seja independente, não precise mais desse apoio. A intenção é essa, Mas né? Precisa. Não, e aquela coisa, né? Por exemplo, o maior conhecimento que eu tive foi fora da escola, né? Justamente porque eu não tive, talvez, bons professores, só que talvez condições para que esses professores dessem boas aulas, né? Eu na época que eu tava estudando, eu falava, esse professor aí, ó. Só que talvez eu não entendesse que não é só o cara, né? Ele ganha um salário que não é digno para a profissão dele, que é uma profissão que molda um país inteiro, é uma profissão que cria um país inteiro, que é o professor, né? Ele não tá ali bem remunerado, né? Às vezes ele já vai para aula ele planeja toda a aula, todo aquele trabalho para planejar, e chega lá o aluno ainda desrespeita o professor e fica com o celular e tal, né? Muitos professores estão cursando pedagogia agora. Exato, porque é a cara. única coisa que tem. Exatamente. Porque entendeu? assim, eu tenho que me encaixar em algum lugar. Pois é. Pedagogia tá fácil. E isso é tão bizarro, né? Se for pensar bem, isso é... E tem o contrário, o cara vai fazer medicina porque quer ganhar dinheiro. Não porque quer trabalhar com gente ou ajudar as pessoas a, né, curar suas doenças. No meu curso eu vejo muito isso, cara. No meu curso, eu curso Direito, né? E eu vejo muito isso. As pessoas estão cursando Direito. Eu quero fazer concurso. Tá, mas pra quê? Porque o Direito é bom que dá estabilidade. Tá, mas... Vai acabar isso, vai acabar. Não é errado, cara. Ou seja, Não, você eu procurar, sei, cara. Você procurar uma profissão para ter uma mas vida só melhor. por isso eu acho complicado. Mas peraí. Não, mas também não. Você vai ter uma vida melhor. Isso não justifica que você não tenha consciência profissional. Sim, mas o que a gente tá vendo Você é a redução pode querer disso. fazer a medicina para ganhar fazer dinheiro, Claro. mas fazer bem para ganhar mais dinheiro. Perfeito. Tá? E se Você não vai feito, estar não vejo sendo mal problema. O profissional. problema é quando tu vai pra lá, faz um pra serviço medíocre. Bom, aí pra são os poder- maus profissionais. Sim, e daí Porque tu existe sabe que todas tu as vai áreas, ter o teu óbvio. salário no fim do mês fazendo um serviço Mas medíocre. isso não é, daí tem que diferenciar, a gente Sim, tem que sim, cobrar sim. o Não, mal claro, profissional. eu sei, pra não generalizar. Agora, não generalizar que a pessoa, porque ela vai fazer determinada coisa porque ela quer mais dinheiro, seja uma coisa condenável. Foi o que eu tava falando, tipo, O problema às é vezes fazer mal feito, por não ter exatamente. amor pela coisa, né? Porque convenhamos, tu passar anos fazendo uma coisa que tu não gosta, dificilmente alguma coisa tu vai errada aí, né? conseguir, né, fazer isso com qualidade, né? Mas eu concordo plenamente contigo, não há problema nenhum de querer ganhar dinheiro. Eu não falei nada porque eu sabia que o Guilherme ia intervir. E eu concordo com o Guilherme. Até porque aqui nós somos liberais e apoiamos o mercado, né? Sim, mas Então, eu tava impossível. Sim, mas aí o que eu tava, agradeço a primeiro, correção. sim, mas primeiro que a gente tava falando de emprego público, e no emprego público, por exemplo, a maioria das pessoas que faz direito, e eu vejo isso todo dia da minha vida, os caras estão lá só por uma estabilidade porque eles sabem que vão ter, prestando serviço bom ou não. E é por isso que eu gosto tanto do liberalismo e do mercado, porque ele premia quem realmente faz. E o mercado, ele é cruel, uma selva aquilo ali. Os vadios, ele é E cruel. é assim que tem que ser, uma selva, né? Porque o cara que não vai fazer um serviço bom, do outro lado tá o cara que tá só vendo aquilo ali, eu vou fazer uma empresa agora, com o mesmo serviço vou fazer muito melhor, né? Então, é por isso que eu digo, né? É muito mais fácil tu ver pessoas fazendo bons serviços e com aquilo que eles gostam, quando tem um ambiente realmente livre, né? E a escola, cara, eu fico mal porque a escola brasileira, né, o ensino brasileiro, ele não tem coisas tão simples, né? E cabe aos alunos também, né? E aí os alunos acabam pesquisando. Eu, por exemplo, eu nunca aprendi economia na escola, não sabia nem o que era. E quando eu ouvia falar em economia, eu pensava que era fazer conta. E aí tu vai vendo que, vou fazer conta, economia, fazer conta. Então eu já sei economia. E aí o cara vai, sabe, a internet é uma coisa tão fantástica, sabe? Que tu vai ali, tu puxa, tu vê palestras às vezes de 3 horas no YouTube, sabe? E tu já tem uma base ali, sabe? Mas o que eu mais impressiono é que no Brasil ainda vale mais o diploma, né? E não vale tanto mais o que tu conhece. Pois é, mas eu vou te falar, cara, tu chega com um canudo do mercado e tu não faz o que a empresa precisa, Claro. tu não tem como sustentar, cara. E a gente conhece, muita gente tem um canudo e não sabe exercer a profissão. Sim. Aí foi desperdício de tempo, tu pagar a faculdade particular pra tu ter um canudo depois. Aí não faz o menor sentido, né, cara? Sim. E tem o contrário, o mercado também ele acaba aceitando gente que às vezes não tem a qualificação, Exato. mas sabe fazer. E é um Né? cara Então, o bom, um mercado, cara... sim, eu tem- conheço muita gente aí que não tem o canudo e faz o papel de gente que tem canudo e é bem remunerado porque o mercado às vezes enxerga essa capacidade e acaba beneficiando. Falta mais liberdade, meritocracia, falta entender que o professor não é pai,
né? Falta entender que o professor está lá para realmente educar no sentido de instrução, passar informação. Né, eu vejo muito isso, né, de pais que, cara, eles acreditam que o professor tem que fazer tudo por eles, né, assim. Um exemplo da crueldade do mercado que tu citou é agora o negócio da carne no Brasil, né? A Austrália foi lá e papou uma fatiazinha do mercado mundial da carne, entendeu? Por quê? Né, por causa de uma besteira, falta de qualidade. Né? Agora, uma coisa também que eu acho interessante que tu falou é aquela história da escola no teu perfil do aluno, né? Mas tu vê, numa escola particular, quando eu reprovo um aluno, é porque o problema é generalizado, tá? Se eu pego um aluno que é ruim em física e matemática, que eram as disciplinas que eu lecionava, então ele não atingiu a média, apesar de ter feito esforço, né? Porque se não fizer esforço é diferente. E é um aluno da arte, é um aluno que toca um violão, que tem a parte teatral desenvolvida. Tu acha que eu vou ter condição de reprovar? Como é que eu vou dormir? Claro, eu sei que esse cara nunca vai ir para a área das exatas. E já foi até onde ele pôde, ele já exercitou o cérebro dele com o esforço todo que ele fez ao longo do ano. Eu jamais reprovaria um artista nato desse por causa de física e matemática. Então, quando existe uma reprovação, pelo menos nas escolas de trabalho, é generalizado. Então, eu não sei se na escola pública isso acontece, eu nunca trabalhei numa escola pública, mas seria lamentável tu reprovar um aluno por um problema pontual, sendo que tu vê potencialidade em outro lugar, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que, apesar de não ter isso definido como padrão nacional, de filtrar os casos, as escolas razoáveis, elas têm a obrigação de, num conselho de classe, identificar o perfil desse aluno e filtrar a reprovação que realmente vai mudar a vida dele, para ele acordar e se modificar, ou vai deprimir o cara, porque eu nunca vou conseguir ser um puta no artista, porque eu nunca mais vou conseguir passar no vestibular, porque minha matemática sempre teve problema. Então tem que ter essa capacidade de filtrar, mesmo sem uma diretriz nacional. Tanto que os países mais desenvolvidos do mundo são países que filtram os alunos e a capacidade deles. Se tu for ver, todos os países com maior IDH são países que no ensino eles identificam um certo perfil. Esse cara é de exatas e ele trabalha exatas, né? Esse cara aqui é mais de humanas e tal. Agora, eu confesso que eu tenho um pouco de medo se isso é feito em tenridade. Porque, por exemplo, pega lá, matemática pode ser um pouquinho difícil em algum momento. Se um aluno um pouquinho novinho começa a sentir um pouco de dificuldade, é possível que ele ache que essa dificuldade tem a ver com não querer, né? Eu lembro em algum momento ainda não tá feliz assim de estudar matemática, né? Até começar a gostar de ganhar, digamos, né? Acertar mais do que errar e a moral levantar e o cara começar a gostar da brincadeira. Às vezes é só uma dificuldade momentânea, então, né? Eu tenho medo que muito cedo tu permita a pessoa já, não quero matemática. Então, dependendo da idade, eu acho que tu tem que dar um básico. É por isso que o ensino básico é que tem que ser mais focado, né? Exato. Mais focado no ensino ali no começo, mais geral, né? E depois tu permite para depois nos outros países são assim, né? Até um certo nível todos têm o mesmo tratamento, porque tem que ter, né? Tem que ter... porque é uma base estrutural, né? O cara tem que, ele sabe muito de exato, mas ele tem que ler, ele tem que saber interpretar um texto. O desenvolvimento da lógica, do senso crítico, é muito importante isso. Do saber questionar, exato, raciocinar direito. O cara é muito bom em exatas, mas ele tem que ter também o cara é muito bom em humanas, mas ele tem que saber fazer uma conta, por exemplo, básica, senão ele também não vai, né? Agora, no médio que já muda, né? Em alguns países, no médio, a escola geralmente já pega o perfil anterior, já vê o que o cara tem dificuldade, trabalha aquilo e fala, tu tem uma dificuldade aqui em matemática, tu quer dar continuidade a isso? A gente pode trabalhar, a gente pode resolver. Mas será que o MEC está escutando nós? Porque daí aqui já falou tantas coisas que poderiam ser melhoradas na nossa educação. Se tiver, eu gostaria de mandar um abraço pro MEC. Estão fazendo um ótimo serviço. Por isso que eu acredito na teoria da conspiração. Se a Receita estiver me ouvindo, eu protejo meus bitcoins. A minha esposa disse, olha, nós também estamos ouvindo aqui, eu e o Gustavo, um dos meus filhos, né? E diz pro Otávio que estou pedindo o caderno do Gustavo, mas ele não quer me dar. Vai deixar para eu pegar depois. A minha esposa é ele que trabalhava na Copeimb lá no início, não sei se está lembrado. E o Vince disse que disse pro professor que o nível está muito alto para mim. Ele disse isso faz alguns minutos aqui. E não, o Vince está entendendo, eu sei que ele está entendendo. O Vince, ele é policial rodoviário federal, né, inativo, e eu sei que ele ouve o nosso programa porque ele entende o que a gente fala, embora ele discorde de algumas coisas, né? Mas isso é natural e tem que ser, né?
Senão o programa não seria conexão liberal. Exatamente. Seria conexão autoritária. Quantas vezes nós não discordamos de nós mesmos com o passar do tempo, né? Amadurecemos, olhamos pra trás e, poxa, eu discordo da minha opinião. O cara que era 10 anos atrás? Claro. Não, o pior é quando o cara sabe que ele errou e ele não quer assumir que errou e continua naquela... Tem que ter humildade. Só para não dar o braço torcer e tal, isso é ruim. Olha, nós já acabamos o nosso tempo. Para mim, ter um programa assim dinâmico, como a Maria Otília falou, é muito bom, né? Até pro ouvinte que está acompanhando. Seria legal na web TV também. Eu, na verdade, infelizmente não poderia vir na quarta-feira, né? Pois é, infelizmente quarta-feira eu tô em Chapecó, então infelizmente não, mas eu adoraria, para mim está sendo um prazer poder divulgar o meu trabalho, né? E eu tenho realmente esperança de poder ajudar, principalmente as pessoas que não têm, de repente, como acessar uma aula razoável de física e matemática. Não é a melhor do mundo, mas é uma aula muito honesta, a galera pode acessar lá. Em breve o canal vai melhorar muito, nós vamos fazer uma coisa bem legal. E até o meio do ano, né, também vai ter algo mais profissional, para quem quer investir bem pouco e ter ajuda na física, na matemática e nas exatas. Gente, para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Me perdoem por não poder participar na quarta-feira. A nossa preferência lá, porque o público é maior, né? E vai ficar disponível já, né, o vídeo, né, para quem quiser assistir, né, quem não assistiu ao vivo. Mas, né, eu vou tentar disponibilizar esse, né, no YouTube, né? Se quiseres colocar na tua fanpage lá, entendeu? Para nós também seria uma honra estar lá. Né? O que nós fazemos aqui nesse programa é isso, né? É debater educação, economia, saúde, os problemas que são mais, né, estão mais assim no dia a dia da população, né, tentar esclarecer muitas dúvidas, levar conhecimento, aprender também, né, porque aqui o debate faz com que a gente aprenda muito, e esse é o nosso trabalho de todo sábado, né, de manhã. E nós temos uma rádio comunitária, não tem o alcance que nós gostaríamos, né, por isso a gente tentou aí ir para uma TV web, né, estamos lá também, e continuar trazendo outras pessoas, e se por acaso puderes retornar outro dia, né, seria muito bom para nós, né? Para mim vai ser um prazer, vamos marcar futuramente um outro encontro para a gente discutir mais coisas sobre a liberdade, sobre economia, política e, por que não, um pouquinho de física e matemática. Não, física não. Física eu acho melhor que matemática, cara. Alexandre, obrigado pela presença. Obrigado a todos que ouviram. Muito obrigado ao convidado, sensacional. Um ótimo fim de semana para todos. Que esse programa possa ter contribuído de alguma forma para o teu conhecimento, ou enfim, tendo alguma bagagem, né? Assim, é muito interessante isso. Até o próximo programa. Tchau. Guilherme. Muito obrigado, foi um programa muito bom. Aproveita o final de semana. Gislaine. Eu agradeço, professor. E eu gosto muito quando trazem professores aqui no programa. Eu gosto da informação. Eu acho assim, ó, que realmente o conhecimento, a informação, hoje que com a internet está tão fácil, né? Assim, e eu realmente prezo para que os jovens se interessem por aprender, porque a única coisa que nos leva para frente é o conhecimento, e nos liberta de muitas amarras que tentam nos vender como coisa boa e não são. Eu desejo a todos um bom final de semana e até quarta-feira na Web TV. Eu só queria uma perguntinha rápida antes de encerrar o programa. O ar-condicionado estava bom aqui? Tava legal? Número do amigo, como sempre. Número de amigo. Eu quero mandar um abraço também para o Kleber Xavier, que comentou na página que disse, esse cara é bom, e a Glicélia, essa Glicélia vai lá no Chile, ela disse, olha, quando começar o programa me dá um toque. Eu mandei pelo WhatsApp, se ela ouviu eu não sei.
Mais uma vez, Otávio, muito obrigado pela presença, tá? E vamos tocar em frente, tá? Ouvintes, obrigado pela audiência. Até quarta-feira ou sábado aqui na Rádio NBC FM. ZYW 508, canal 252, 98.3 MHz, frequência modulada, NBC FM. Uma emissora da Associação Cultural e Comunitária Nova Brasília de Comunicações. Estúdio e sistema irradiante na Rua João de Carvalho, em Nova Brasília, Imbituba, Santa Catarina. www.nbcfm.com.br. Telefone 33560595. NBC FM, a rádio da comunidade.